O meu bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos estar comentando um assunto bem interessante, onde nós devemos, então, acredito que é meditar bastante a esse respeito, até porque nós vamos comentar de acontecimentos recentes, para a gente ter, assim, um melhor entendimento, né, daquilo que nós estudamos hoje. Nós vamos às escrituras para a gente, então, dar início a esse nosso estudo de hoje, ok? Vamos lá, então. Bom, aí está, Lucas, capítulo 21 e o versículo 34. Olha o alerta que o Senhor Jesus dá aqui. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Esse texto, amado, nós vamos usar esse texto hoje, assim, podemos assim dizer, fora do contexto. Porque o contexto desse texto aqui, o Senhor Jesus está falando sobre a sua volta em glória para governar, né, aqui na terra. E nós vamos falar, usar desse texto para nós falar de coisas atuais, de coisas que acontecem hoje. No entanto, você veja uma coisa, que apesar de nós usar o texto fora do seu contexto, não há nada de errado, porque fala o mesmo texto que fala da volta de Jesus, ele é totalmente atual para hoje, porque nós podemos e devemos aplicar esses conselhos do Senhor, assim como um alerta desde já. Então veja que aqui o que é o conselho do Senhor Jesus? Para que na volta dele as pessoas não estejam lá nas suas festanças e esquecidas da salvação, né? Então ele diz para as pessoas não usar dessas coisas, não sobrecarregar a vida, né, com essas coisas, como as orgias, né, as bebedeiras, festanças, essas coisas, porque isso é perigoso. E assim como é perigoso para aquele dia da volta do Senhor Jesus, que veio repentinamente, tem outros casos hoje que pode acontecer, como um acidente, que nós vamos comentar para frente, e uma série de coisas que pode acontecer na vida da pessoa, repentinamente a pessoa ser ceifada deste mundo. E daí como que vai ficar a situação lá para frente, né? Eu queria também, nós, antes da gente entrar mais em comentário, nós vemos mais alguns versículos aqui da palavra de Deus. Veja o livro de Tiago, capítulo 4, dos versículos 13 ao 15. Ainda está em mente, né, que o Senhor Jesus falou para nós não ficar preocupado com as coisas deste mundo, né? As preocupações deste mundo. O conselho dele é para nós também hoje. Ele falou para não ficar preocupado com as coisas deste mundo, e agora veja o que Tiago também diz para nós. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vida? Uma pergunta, o que é a vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, nós não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Ele nos ensina uma prudência, nós.
Nós vemos que o Senhor Jesus falou, ele não falou que não é para nós ficar 24 horas por dia debruçado sobre a Bíblia, estudando a Bíblia e orando assim. O Senhor sabe que nós precisamos do nosso sustento e das coisas que nós tiramos aqui desta terra como o nosso trabalho. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo é para não se deixar levar por os embalos desta vida, né? Pelas ambições dessa vida, pela alegria das festas dessa vida. Não tem nada errado. O Senhor Jesus participou de festa de casamento, não participou? Então, o que diz aquele texto é que devemos não deixar escapar da nossa mente e do nosso coração que a nossa vida aqui é como o vapor do bico de uma chaleira. Desligou lá o gás ou a eletricidade, desaparece. É porque o tempo sobe. Que a nossa vida também é assim. Então, se nós ocupar nossa vida com essas coisas para satisfação da carne aqui, devemos ter cuidado com as coisas que são do céu, com as coisas pertencentes à nossa salvação, para que não aconteça um imprevisto que nós pegue naquela situação. Compreendeu? Tem mais um texto aqui, muito interessante. Veja que esse texto aqui, né? O primeiro texto, o Senhor Jesus deu um alerta para não se deixar envolver com a aparência deste mundo, com as coisas que a nossa carne gosta. Devemos trabalhar, devemos ter o nosso lazer, tudo, mas tudo, né, dentro dos limites, tá, que deve ter na vida de um cristão. Agora vamos ver, daí Tiago nos ensinou a maneira, né? Que em vez de nós, isso aqui é muito comum as pessoas fazerem planos. Fazer isso, aquilo, já deixa tudo planejado, tudo pronto. Isso é errado? Não, claro que não. Temos que planejar nossa vida, temos que planejar o orçamento. Tem uma série de planejamentos que nós devemos fazer na nossa vida. Mas o que o apóstolo Tiago está dizendo aqui é que nesse nosso planejamento, amado, que Deus não fique de fora, que é o que muita gente faz. Está preocupado nos lucros, no que vai obter lá na frente, e se esquece de uma coisa, da vida que é como o vapor do bico de uma chaleira, que pode se desvanecer a qualquer... Desligou o gás, acabou, o vapor desaparece, só não é nem lembrado mais. Assim, amados, é a nossa vida. E se Deus ficou de fora, como que vai ser lá na frente? Então, o que o apóstolo Tiago aqui, o que ele nos ensina, é pegando aquele que o Senhor Jesus falou. Quando nós for fazer uma coisa, né, não vamos deixar que os prazeres deste mundo nos dominem e nos enrolem. Vamos ter cautela em tudo. E o conselho de Tiago é que nas coisas que nós fazemos neste mundo, que nós temos de fazer, né, nós usamos deste mundo porque estamos aqui neste mundo. Mas não podemos abusar deste mundo. Então, nas coisas que nós usamos, o apóstolo Tiago também está dizendo que devemos usar, sim, mas com cautela, não esquecendo de pôr o nosso Senhor nos nossos planos. Porque, como ele diz aqui, em vez da pessoa fazer seus planos, lá vou fazer isso, fazer aquilo, investe dinheiro, investe tudo que é preciso, acerta as coisas ali. Mas não esqueça de dizer assim, em vez de dizer eu vou fazer tal, pensamento positivo, não, vai acontecer, vou trabalhar e vou ser vencedor lá. Em vez disso, eu devia dizer,
se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. É um pensamento positivo cristão. Quando a pessoa confia que vai alcançar os seus objetivos, mas reconhecendo, né, que é dependente do Senhor, que é dependente do Senhor, que é o dono da vida, manter a pessoa com vida até alcançar os seus objetivos lá. Olha que coisa maravilhosa, que ensinamentos que a Bíblia nos ensina. Agora, o outro texto que nós vemos é de uma pessoa insensata. Esse texto de Tiago, ele está falando para uma pessoa sensata agir desta maneira. Agora veja o que uma pessoa insensata, a maneira que uma pessoa insensata age, e depois não adianta mais querer voltar atrás. Porque depois que o vapor do bico da chaleira se desvanecer, não tem mais volta. Então veja aqui o texto. Lucas capítulo 12, versículos 15 ao 21. Veja esta parábola que o Senhor Jesus falou. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Percebe? A insensatez dos planos desse cidadão, ele já visualizando lá na frente os lucros, os seus deleites, né? A sua vida tranquila. E ele não sabia que uma vida tranquila, uma vida de deleite, uma vida plena para a pessoa, é só em Cristo Jesus, é só em Deus. O principal deixou de lado. Ele deixou uma mina de ouro para pegar uma moedinha. Que ia ficar, aquela noite ele não ia nem conseguir concretizar os planos dele. Traz muitas lições isso aqui. Agora, o que é que, para nós encerrar essa parte aqui dos textos que nós lemos, né? Vamos terminar com esse texto, assim. Ainda está na memória, né, o que esse homem aqui planejou, né? Ele viu que ia ter muito lucro, ele visualizou o lucro enorme. Então ele fez todo um planejamento e não colocou Deus no meio desse planejamento. E nós vimos que ele não ia nem conseguir realizar o que ele planejou, muito menos desfrutar o que ele realizou. E o que o último versículo aqui compara? Compara as pessoas que agem insensatamente como esse homem, né? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Que tristeza, né? Uma pessoa se iludir com os bens desta terra, com os prazeres deste mundo, e não ter no seu coração, na sua mente, a vida eterna. A vida eterna que só tem 2 lugares. Ou melhor dizendo, 3 lugares. Para a igreja do Senhor, o céu, com Cristo, com o Senhor Jesus, gozo eterno para sempre.
para a nação de Israel e as nações que sobreviverem à grande tribulação e que aceitarem o governo de Cristo, a terra para eles, a terra com justiça. E para os que não são salvos, o lago de fogo. Percebe? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Que coisa lamentável. Vendo todos esses versículos, nós vamos falar agora um pouquinho de um assunto, como ilustração disso que nós estamos falando aqui. Eu peço, por favor, você que me assiste, qualquer pessoa que tenha conhecimento deste vídeo, as palavras que eu vou falar a seguir, eu vou fazer ilustração com uma pessoa. Mas entendam, por favor, eu não estou tirando proveito de uma situação triste de uma pessoa, de jeito nenhum. Eu não estou querendo me promover com a desgraça alheia, com o sofrimento alheio. Não estou querendo nada. Eu apenas cito esta ocorrência como uma ilustração do que nós acabamos de ler e do nosso proceder futuro daqui para frente, né? Como um alerta e para vocês verem como a palavra de Deus mostra e se cumpre mesmo. Eu quero falar agora a respeito daquela cantora sertaneja que faleceu recentemente, né, em um acidente de avião. Primeiramente, se este vídeo chegar à família dele, eu quero dizer que eu enviar as minhas condolências, porque é um momento difícil para eles. Eu não gostaria de tocar no nome dessa pessoa, nem de nenhuma outra, mas a gente faz, amado, não é por maldade. Eu não conheci essa pessoa, né? Eu não tenho muita familiaridade com música sertaneja, de qualquer outro gênero, né? Então eu não tinha assim conhecimento da vida dela, não estou julgando nada. Apenas uso como uma ilustração, como um exemplo para nós todos hoje. Porque a Marília Mendonça, como a gente teve conhecimento, né, aí pela mídia, ela é uma cantora sertaneja que ela já estava com grande sucesso. Ela já estava fazendo sucesso. E ao que a gente pode apurar, ela era dona de uma voz maravilhosa. E, enfim, foi uma perda, não só para os familiares dela, mas eu acredito que para os fãs, para tantas pessoas, né? Então eu não tenho assim o que falar a respeito dela. Mas eu falo, o que eu quero trazer para vocês que me assistem, é o seguinte: você veja uma pessoa famosa, uma pessoa que, ao que eu pude ver no site dela, a agenda dela, né, os compromissos já agendados e até agosto de 2022, portanto, quase mais da metade do próximo ano já estava, né, agendado ali, comprometida a agenda. Então, uma pessoa que já tinha os planos, já estava tudo lá na frente. Eu não estou aqui dizendo que ela deixou Deus de lado nos planos dela, de jeito nenhum, não sei, eu não conheço ela, né? Mas o que eu quero falar é, vocês vejam como a Bíblia se cumpre, que a gente pode ter a vida ceifada inesperadamente. E, no caso, como a vida às vezes exige de nós planejamento, correria, tantas coisas. Mas como cristãos, nós temos que estar, né, de sobreaviso em tudo aquilo que nós fazemos, porque veja como essa cantora, ela tem tudo, né, tudo uma fama pela frente, certamente vinha muito dinheiro também, aí porque ela tinha turnê pelo exterior, na agenda dela tinha apresentação em cruzeiro, né, em navio.
Era uma coisa maravilhosa, né? Uma pessoa ainda jovem, 26 anos, tinha muito sucesso pela frente. No entanto, a fatalidade aconteceu, né? Quando ninguém esperava, aconteceu. Então, nós, amados, nós cristãos, vamos lembrar dessas coisas, sempre ter em mente, amados, que nós não sabemos o momento seguinte, o minuto seguinte, o segundo seguinte da nossa vida. E não vamos nos deixar levar por, como o texto falou ali, não vamos nos deixar levar por coisas deste mundo. Vamos usar das coisas deste mundo como a comida, a água, tem tantas coisas que nós usamos daqui, mas com sabedoria, né? Sempre o Senhor estando nos nossos planos. Porque daí sabe o que é? Como aconteceu com essa cantora, eu não sei dizer, amado, se né, nos planos dela que ela fazia, Deus estava incluído ou não, porque eu não conheci ela. Mas eu falo que nem para nós, assim, que se acontecer uma fatalidade, mas o Senhor estiver nos nossos planos, não tem problema nenhum. As coisas terminam aqui, mas começam lá, junto com o Senhor Jesus. Depois lá não existe mais problema, não vai ter. Agora, se nós esquecemos de pôr o nosso Salvador nos nossos planos, no nosso dia a dia, no nosso espaço, onde nós estiver, pode ser complicado. Pode ser complicado. Então aqui eu termino mais este vídeo aqui, mas espero que seja de edificação para vocês, que possa trazer, né, proveito para uma meditação mais profunda, né, para uma comunhão mais estreita com o Senhor. E para nós estar sempre alerta em tudo, amado, tudo aquilo que nós vamos fazer. De repente, se o Senhor nos conceda que nós tenhamos que fazer planejamentos, que tenhamos compromissos futuros, vamos fazer como o apóstolo Tiago nos ensinou, né? Se o Senhor quiser e nos der vida, nós vamos concretizar os nossos planos lá na frente. Ok? Então, por aqui a gente termina. A graça do Senhor seja com todos vocês, a família de vocês. Orem por mim, pela minha família, e nós encerramos por aqui, né? Já fica o convite para o próximo vídeo. E fiquem todos com Deus, na paz do Senhor Jesus. Até o próximo.